Senhores deputados, senhoras deputadas, público presente, telespectador da TV Alesp, assessoria das bancadas. Eu me inscrevi para falar a favor do projeto 77/2019, que altera dispositivos da Lei 452, de 2 de outubro de 1974, que institui a Caixa Beneficente da Polícia Militar, estabelece os regimes de pensão e assistência médica hospitalar e odontológica e dá outras providências. Mas o projeto, na realidade, trata apenas, e tão somente, da questão da assistência jurídica, que é o que eu vou aqui apresentar aos nobres pares. O artigo 1º, os dispositivos diante indicados da Lei 452, 2 de outubro, passam a vigorar com a seguinte redação. Aí ele vai no parágrafo 2º, a CBPM prestará assistência jurídica nos termos dessa lei. E aí, o caput do artigo 35. Artigo 35, a CBPM prestará assistência jurídica gratuita para a defesa dos policiais militares por atos praticados em razão do exercício de suas funções na forma que dispuser o regulamento, nota do redator. Agora vamos ao que é o projeto, a Lei 452, né? O que diz lá o artigo 2º. Lei 452, de 2 de outubro de 1974. Artigo 1º, parágrafo 2º. A Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo, CBPM, prestará aos seus contribuintes assistência jurídica nos termos dessa lei. Reparem que a lei de 74 já diz isso. Qual é a alteração? Gratuita para a defesa dos policiais militares por atos praticados em razão do exercício de suas funções. A lei de 74 já diz de prestação de assistência jurídica. E aí, dialogando com a deputada Adriana, nós descobrimos qual é o problema. E aí eu queria dialogar com os policiais militares, mas para isso eu queria ouvir a deputada Adriana, que acumulou nessa área, qual é o grande problema que o projeto não trata, e aí eu queria conceder uma parte à senhora, deputada. Deputado, na verdade, essa obrigatoriedade já é antiga, como o senhor disse, de 74. Qual é a dificuldade do policial militar? As excludentes exatas desse projeto é o que mais condena um policial. Ou seja, ele não precisa de um advogado penal, isso aí a promotoria dá. Ele não precisa. Ele precisa de um especialista, na verdade, que saiba do administrativo. E isso, a CBPM, como que ela vai cadastrar se nós temos pouquíssimos na área e que não vão se submeter a receber uma miséria que a CBPM vai pagar, sendo que ele ganha bem com processos particulares. Ou seja, o policial vai continuar sendo desprotegido. Isso é uma farsa, é uma mentira. Então, de nada adianta isso para a gente. Muito obrigado, deputado. Eu acho que trouxe aqui um pouco de luz a um projeto que poderia resolver o problema dos policiais, que poderiam ajudar os policiais se tivesse feito do jeito que precisa ser feito. E, infelizmente, o que está escrito aqui não resolve. Não resolve mais. Nós temos que... A gente fica entre a cruz e a espada. Para quem não tem nada, como diz a deputada Janaína, é uma grande coisa. Mas, na verdade, nada de nada continua sendo nada. E os policiais vivem nesse engodo, ficam sendo mandados embora, demitidos pelo administrativo. Eles são absolvidos. Nós temos aqui na casa, deputado, um grupo chamado Cinza Bandeirantes. Ontem lotaram aqui a galeria do Kubitschek. Policiais demitidos injustamente, sendo absolvidos em todas as esferas. Por quê? Porque não adianta, mesmo com especialistas, você ter o melhor advogado administrativo, porque o regulamento da polícia sobrepõe. Então não adianta vir com um projetinho desse se a gente não mudar o regulamento da polícia, o estatuto da polícia. Isso daí é mentira, mas já existe.
Mas aí o texto precisava ser aprimorado. Eu não sou contra o projeto. Eu acho que precisava ser com mais calma. Para que tanta pressa? Ficou até agora sem nada. Vamos conversar, vamos ouvir, vamos contribuir para esse projeto. É só isso que nós queríamos, que tivéssemos tempo para poder fazer um projeto que, quando o executivo mandasse para cá, fosse completo. Pelo menos falso, menos mentiroso. Obrigado, deputada. Mas se a senhora quiser continuar no microfone da parte, eu vou continuar. E quem sabe a senhora vai poder me ajudar. Pois até não. porque eu me inscrevi para defender o projeto. Bom, primeiro, a senhora está dizendo que nada de nada é exatamente nada. Né? Então, eu fico impressionado, porque muitas vezes as pessoas querem transformar o nada numa coisa impressionante. Né? Desde os 5% até uma medida como essa, que não resolve nada para os policiais. Então, aqui, mais uma vez, me parece que o governador pautou a questão da segurança, porque deve estar olhando pesquisas, olhando para a situação dele nesse momento tão delicado. E por isso precisa dar uma resposta. E quando dá a resposta, dá uma resposta incompleta. Dá uma resposta que não resolve o problema dos policiais. Aqui nós tínhamos que construir uma emenda que dissesse exatamente isso que a senhora trouxe. É preciso ter profissionais que defendam os policiais na área administrativa. E não desta forma genérica que não resolverá o problema dos policiais. E a senhora propõe uma coisa importante. Por que nós não podemos ter um pouquinho mais de tempo, de parcimônia? É a mesma coisa os 5%. Ah, 5%. Quem votar contra está votando contra os policiais. Que estranho esse discurso. Quem votar contra está votando contra um absurdo, uma barbárie de 5%. Eu queria... Depois aqui nós vamos fazer o debate dos 5%. Eu queria ouvir os deputados defendendo aqui os 5%. Com qual argumento? Sabe por quê? O impacto dos 5% não chega a 1 bilhão. Quando nós damos 17 bilhões para empresários, só do ICMS, mais 4 bilhões do IPVA. Então, os policiais não merecem uma discussão maior. Quem sabe nós não pudéssemos aqui incorporar emendas com aumento escalonado. Quem sabe aqui no projeto a gente não pudesse fazer uma emenda para poder garantir minimamente a defesa desses policiais. Então, eu queria, deputada Adriana, que a senhora pudesse dizer aqui para a gente qual podia ser a saída. Por exemplo, não vamos votar esse projeto, vamos tentar construir uma saída, e aqui não tem absolutamente nada que não possa ser resolvido com uma conversa, porque a pressa, a correria. Então, eu queria deixar aqui para a senhora que pudesse formular uma proposta. Quem sabe a gente não pudesse convencer os deputados que um dia a mais, 2 dias a mais, não vai mudar a vida das pessoas, mas vai mudar dos policiais que precisam tanto. Com certeza, os nossos policiais, eles são extensão do Estado. Quando um policial é demitido, como está acontecendo, com 25 anos, 27 anos, 28 anos, um policial que estava ontem aqui na nossa audiência pública, no mesmo dia em que ele se aposentaria, nós temos a certeza de que há uma manobra muito forte por trás disso, e que, na verdade, a intenção de ajudar, ela é, pelo menos, escura, não há uma clareza. Porque se a gente quer ajudar, a gente vai ouvir quem entende. Né? Como o deputado Carlão falou, que eu não entendo de segurança pública, talvez é porque eu não tenha nunca vestido uma farda, mas eu lavei muitas fardas. E é a família que fica de joelhos, é a família que sabe quanto é que custa passar necessidade, é a família que troca o marido policial morto, defendendo a sociedade por uma bandeira gelada. Somos nós familiares. É a esposa que entrega um policial menino, um marido menino, para servir na instituição, e recebe um policial já cansado, estressado, com problemas mentais, porque a polícia transforma. Ninguém foi feito para matar, todo mundo foi feito para amar, para a vida. E o policial tem frações de segundos para definir isso: o que é vida, o que é viver, o que é morrer, o que é matar, e se proteger. E aí, quando ele precisa de apoio, quando ele precisa ser defendido com bons profissionais, ele não tem. Porque ele tem que gastar, vender a casa, o carro, se enfiar em empréstimo, porque ele é absolvido em todas as esferas. Mas o administrativo, a Constituição estadual, que dá o poder para o comandante da Polícia Militar decidir a demissão do policial, é maior do que a Constituição Federal, é maior do que os poderes que são constituídos para julgar. Então, isso é um absurdo. Tem coisas mais importantes que nós temos que ver. Isso aí é secundário, porque o
policial sabe que conta com a promotoria, o policial sabe que se ele precisar, ele tem que ter um especialista. Coloca direito aí no texto, aí nós estaríamos fazendo a justiça correta e sim beneficiando os nossos policiais. Isso aí é um engodo. Obrigado, deputada. E Eu vou que dizer que eu agradeço. fiquei aqui emocionado com o depoimento da senhora. Até porque a senhora falou de marido, mas a gente podia dizer quantas mães não entregaram seus filhos para a Polícia Militar e vão receber, em troca, um filho com muitas dificuldades. Sim. Ou a gente aqui encara esse debate com seriedade e coloca aqui o dedo na ferida, ou nós vamos aprovar um projeto que nem um paliativo é. Será que o governador está querendo apresentar projetos para poder dizer que fez, que aprovou, que mudou, enquanto não vai mudar a vida dos policiais? Esse é o grande debate que nós devíamos estar fazendo aqui. Tanto para os maridos, como para os filhos, como para os irmãos, né, de policiais. A senhora não vestiu farda, mas eu tenho certeza que a senhora deve saber muito mais do que muitos que defendem um projeto como esse e não têm o conhecimento de causa. Então, eu acho, deputada Adriana, que a senhora vai poder contar com o esforço da bancada do PT, do PSOL, do PCdoB e de outros partidos que têm essa preocupação. Aqui nós temos vários policiais. Alguns estão na reserva, a maioria deles porque foram eleitos, mas que sabem o que significa estar na rua. Estou vendo aqui o Major Meca, que tem feito aqui discursos muito eloquentes, muito contra o governador, contra o reajuste de 5%. Acho até que o Major Meca poderia dar uma contribuição importante nesse debate, porque viveu o dia a dia. E outros que defendem os policiais, e outros que dialogam com os policiais, né? Eu estou vendo aqui o deputado Gil Diniz, tem sido um defensor da polícia, tem dialogado a melhoria de batalhões, né? Em especial o 38, fica lá em São Mateus. Agora, nós precisamos também melhorar a defesa deles, porque não adianta absolutamente nada se não dermos uma possibilidade de defesa digna, correta, capaz, porque paliativo não vai mudar a vida de ninguém. Ao contrário, vai só servir de discurso fácil e barato para o governador. Porque nós já sabemos, o governador tem um projeto político, quer ser presidente da República. Aliás, trabalha todo dia com esse projeto político. Mesmo quando diz que foi eleito para governar e agora é hora de governar. É só olhar as atitudes do governador, os projetos do governador, a forma como se posiciona, a disputa com o presidente da República. É permanente. Ele está olhando na próxima eleição para presidente da República. É um direito dele? Só que qual é o problema? O Estado paga o pato. Paga caro. Os policiais pagam caro. As mulheres dos policiais pagam caro. As mães dos policiais pagam caro. Até quando? Até quando nós vamos viver dessa hipocrisia, de um projeto que é um paliativo, ou melhor, que não precisava estar na pauta, a gente podia estar discutindo outras coisas mais importantes. Acho que a senhora concorda com isso. Concordo com isso. O meu voto, nesse caso, como a gente não tem nada, né? Não deu, nós perdemos aí o prazo para uma emenda, na verdade, a gente comeu uma pequena bola, então eu tenho que votar favorável. Mas já deixo aqui de antemão, sou contra os 5%, e não é pelo 5%, porque é capaz de ainda o governo jogar nas nossas costas o ônus dos 5%, e se por acaso aqui a maioria votar contra. Mas é porque 5% não vale a vida e os sacrifícios dos nossos policiais. Para um policial como o meu esposo da reserva, significa R$ 82,00. 82, mas sem a Previdência, o desconto da Previdência. Se a senhora pudesse dizer quanto vai ser o desconto da Previdência se o projeto aqui for aprovado de 11 para 14, ele vai ter um desconto de quanto? De R$ 60,00? R$ 62,00. Ele vai ter um desconto de R$ 62,00 e vai ter um aumento de 86. 82, Ele vai ter um aumento de R$ 20,00. R$ 20,00. R$ 20,00 deve ser um aumento muito grande, né? Pois é. Quanto é que custa um remédio, né? Quanto é que custa qualquer coisa hoje? Eu brinco bastante que não dá nem para levar os netos no McDonald's no dia do pagamento, porque não dá para pagar para todo mundo. Então, assim, para quem deu a vida, anos e anos de dedicação à sociedade. Quando a gente fala do policial, a gente pensa
essa bonificação, por exemplo, que ele vai colocar, né, que ele está aumentando, que é para todo mundo, mas não é. Os batalhões são sorteados, não é mensal, todo mundo vai receber aquilo, é sorteio. Então, esse batalhão teve a produtividade, eu pago para esse. Aquele teve, eu pago para esse. Os outros não. Então, é mentira achar que vai ter um aumento real mensal, fixo, porque não é fixo esse bônus. E quando você aposenta, você não leva isso, né? Então, é uma maneira de você segurar a tropa. Na verdade, é uma maneira de você dizer para os ativos, tá aí, tá bom para você, fica na sua. Aí te dê DG em delegada, 2 bicos oficiais para você se matar, não ter tempo de se politizar e aprender o que está acontecendo aqui dentro, entendeu? E esse é o papel do governo. Muito obrigado, deputada. Senhor. Eu tenho a impressão que hoje a gente pôde fazer um debate de alto nível com uma pessoa que tem muito a contribuir nesse debate. Muito obrigado, senhor presidente.